Índice de enterros em Manaus volta a subir após 4 meses de queda. Número de mortes por Covid no Amazonas sobe para 4.459 e casos passam de 140 mil. FPS registra mais 914 novos casos e 3 mortes nas últimas 24 horas. Ministério da Saúde descarta segunda onda em Manaus. Justiça volta a determinar que não sejam feitos cortes de energia. Amazonas Energia diz que ainda não foi notificada. Sírio em Manaus. Procissões serão substituídas por passeios da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas da cidade. Real é a moeda com o pior desempenho do mundo em 2020. Bolsonaro aumenta a margem do consignado para aposentados. Secretário-geral da ONU relembra valores de Gandhi em Dia Internacional da Não Violência. Donald Trump e a primeira-dama dos Estados Unidos testam positivo para coronavírus. Presidente que concorre à reeleição cancelou viagem de campanha que faria hoje à Flórida. Homem surta com imaginário prêmio. Venezuelano não recebe prêmio acumulado que diz ter e tenta incendiar a loteria no sítio histórico. Ele usava tornozeleira eletrônica. Corpo de homem amordaçado é encontrado em mala de carro na Cidade de Deus. Troca de tiro. Envolvido com o tráfico de drogas, morre em confronto com a Rocano Jorge Teixeira. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. Chuva com trovoada e fortes ventos em áreas isoladas da cidade no início da madrugada. Como previa o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de cair 15 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar está em 83% e os ventos estão com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 2 de outubro. Chegamos aos 275 dias do ano e faltam 91 para terminar o ano. O ano terá 366 dias por ser bissexto. Dia dos Santos Anjos da Guarda. Comemoramos o Dia Internacional da Não Violência. O Rio Negro baixou mais 18 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 13 centímetros. Já vazou 10 metros e 39 centímetros. Operam normalmente para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. A história registra. 1910, em Milão, na Itália, ocorre o primeiro acidente entre 2 aviões da história. 1914, fundação do município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. 1924, em partida entre Argentina e Uruguai, ocorre o primeiro gol olímpico registrado na história do futebol, resultante de cobrança direta de escanteio. 1944, capitulação das tropas polonesas contra os nazistas, decretando o fim da revolta de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1961, o Congresso Nacional aprovava a emenda constitucional que instituía o regime parlamentarista no Brasil, evitando que o vice-presidente João Goulart assumisse a presidência da República após a renúncia de Jânio Quadros. 1974, última partida de Pelé com a camisa do Santos contra a Ponte Preta na Vila Belmiro. Em 2018, o jornalista saudita Jamal Khashoggi é visto pela última vez no consulado saudita em Istambul. 5h54 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. E bom dia, o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, início de madrugada com chuvas isoladas, trovões e muito vento em muitas áreas da cidade, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, né? Em áreas isoladas da cidade, aí muitas áreas, como você bem colocou, Paulo Guerra, teve aí, né, chuva, vento, trovões, e na parte da noite também, Paulo, era por volta de 22 horas, choveu na área da zona leste de Manaus. Quando agora pela manhã, agora pela madrugada, já não houve essa chuva, Paulo. Nós estamos aqui no pronto-socorro Platão Araújo e podemos dizer, Paulo, que o dia já começa a ficar claro aqui nessa área da cidade. Tá bom, Peregrini. E tivemos aí, ontem você já noticiava que um homem foi encontrado na mala de um carro, não é, Peregrini? Lá na Cidade de Deus. Cidade de Deus, Paulo Guerra, né? Tratava-se de um detento do semiaberto com vasto currículo aí de passagens pela polícia. Trata-se de André Freitas dos Santos, Paulo. Ele foi encontrado dentro da mala de um carro com várias perfurações pelo corpo, com mãos e pés amarrados. E o detalhe é que uma faca enferrujada, ensanguentada,
foi deixada do lado do corpo. Pois é, ele usava a tornozeleira, né, Peregrino? Usava, Paulo, né? Assim como todo detento do semi-aberto, esse homem usava a tornozeleira eletrônica. O pessoal do tráfico continua querendo enfrentar Rocan, né, Peregrino? Mais um foi embora. Mais um, Paulo, e foi ontem lá na rua Alfazema, no bairro Jorge Teixeira, Paulo Guerra. Você colocou muito bem, que foi um confronto com a Rocan, um morador da área, uma pessoa, um comunitário lá do bairro Jorge Teixeira, passou o WhatsApp para a Rocan, avisando que havia venda de droga, tráfico lá naquela área. Daí a Rocan chegou, Paulo, e quando chegou no local foi recebida a bala. A Rocan teve que revidar e acabou um dos bandidos morto. Peregrino, tem muita gente não, algumas pessoas não gostam do Jornal da Manhã, mas continuam ouvindo, né, Peregrino? Pois é, né, Paulo Guerra? Um abraço aí para esses irmãos amados, bom dia. E a movimentação das ruas da cidade, como é que está nesse instante? Pois é, Paulo Guerra, já temos uma movimentação grande na cidade, aliás, sexta-feira, né, Paulo, como a gente sempre coloca aqui no Jornal da Manhã, a movimentação é bem maior nas ruas da cidade desde o começo da madrugada. A área da Manaus Moderna, Paulo, o pessoal que tem restaurante, pessoal que vai fazer o abastecimento de suas lojas, de suas lanchonetes e tal, que precisa ali daquela verdura, daquela fruta, já deixa a Manaus Moderna bem agitada logo no começo da madrugada e também agora, nesse momento, movimentação das maiores. Avenida Grande Circular, a Avenida das Flores, a Avenida Itaúba, a Avenida Camapuã, aqui da área da zona norte e leste da cidade, e também uma movimentação muito intensa, viu, Paulo? A movimentação é muito intensa nesse momento também no Terminal 4 e no Terminal 5. Na sexta-feira sempre tem aquele upgrade, tem aquela energia maior, aquela movimentação maior nas ruas da cidade, e isso ocorre desde a madrugada, né, Paulo? Viralizou ontem, não é, Peregrini, a inauguração de um supermercado, uma loja de venda de produtos alimentícios, e muita gente acorreu, um tumulto danado, e teve até briga, Peregrini. Porrada, Paulo Guerra, para comprar óleo mais barato. Rapaz, 2 mulheres se engalfinharam e uma garrafa de óleo no meio. Meu irmão, mas foi feia, Paulo Guerra. E o trânsito ficou complicadíssimo ontem lá na Torquato Tapajós, na abertura dessa casa aí de venda de um supermercado. E acabou, Paulo Guerra, aí tendo confusão na entrada, teve confusão dentro do supermercado, e agora pelas imagens que viralizou aí na cidade, Paulo, todo mundo amontoado, todo mundo fazendo uma grande aglomeração, inclusive com briga. Peregrino, até daqui a pouco. Voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, mas sem antes, Paulo Guerra, a gente tem uma lista aqui de pessoas que ouvem o nosso Jornal da Manhã, que pedem aquele alô do Paulo Guerra, da equipe do Jornal da Manhã. Pessoal, o Paulo Guerra, lá o Bruno Noronha, o Bruno Saboia, são gerentes lá do Bradesco, da agência 482, da Eduardo Ribeiro, aí pertinho de você, Paulo Guerra, o guarda Patrício de lá também, mandando um abraço aí para todo mundo, Bruno Noronha e o Bruno Saboia, são aí gerentes do Bradesco. O pessoal do transporte alternativo, obrigado pela audiência. Lá em Manacapuru, Paulo Guerra, está lá a Karen Nascimento, funcionária lá do Visão de Águia, e o seu Balbi também lá do Visão de Águia, na nossa audiência. Tem como a enfermeira Emily do Tropical, ela é lá do Acajatuba, Paulo, mas é enfermeira no Tropical, no Hospital Tropical. Obrigado aí pela audiência, e assim a gente abraça todos os profissionais de saúde aí que nos dão apoio durante toda a semana. Paulo Guerra. E a comunidade Bom Jesus, quilômetro 25, AM10, também acompanhando o Jornal da Manhã, e acaba de ouvir o Peregrino, que volta daqui a pouco. As tradicionais procissões à Transladação e do Círio de Nazaré em Manaus serão substituídas por passeios da imagem de Nossa Senhora por ruas dos bairros Adrianópolis e Praça 14 de Janeiro. A alternativa foi pensada como uma forma de manter viva a tradição dos devotos, mas evitando aglomerações que são proibidas por conta da pandemia do novo coronavírus. A programação oficial da festividade iniciou nesta quinta-feira com a missa de abertura. Missas com capacidade de público reduzida e encontro de oração virtuais também foram algumas das iniciativas pensadas para manter viva a devoção das pessoas. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde,
abriu as atividades do Movimento Mundial Outubro Rosa 2020 ontem à noite, com live direto no Teatro Amazonas, com a iluminação simbolicamente na cor rosa. A campanha alerta as mulheres com mais de 40 anos a realizarem todos os anos seus exames de mamografia. Anualmente, 450 pessoas são diagnosticadas com o câncer de mama no Amazonas, segundo o diretor-presidente da Fundação SECOM, mastologista Gerson Mourão. O Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, recebeu o vice-presidente do Instituto Transíria, Clemilton Gomes, acompanhado de equipe de pesquisadores para conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos no centro. A visita foi resultado de uma agenda iniciada em agosto, quando o superintendente da SUFRAMA, Algacir Pouzin, visitou as instalações da Transíria e do Instituto Transíria, na qual foi proposta uma interlocução maior entre o Instituto e o CBA, a fim de fomentar projetos voltados à área da bioeconomia e a troca de experiências dos técnicos das instituições, com foco no avanço do segmento na região. A equipe do Instituto Transíria foi recebida pelo gestor do CBA, Fábio Calderaro, que realizou uma breve apresentação sobre o centro, seguida de uma visita aos laboratórios. Atualmente existem 22 projetos em execução no CBA. As visitas ocorreram nos laboratórios de cromatografia, química de produtos naturais, cultura de tecidos vegetais, central analítica, fermentação, microbiologia, bioquímica e biologia molecular, além da unidade tecnológica de bioprodutos. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Depois de nossa matéria sobre a situação precária em que se encontrava a Estrada do Laranjal, a Prefeitura de Manacapuru, através da Secretaria de Obras, atendendo os reclames dos moradores daquela comunidade, deu início à operação tapa-buracos, com enchimento de barros nos locais de maior erosão e, em seguida, o recapeamento asfáltico. A mobilização dos serviços foi uma solicitação do vereador Dr. Léo, que se sensibilizou com o sofrimento dos comunitários que vinham encontrando grandes dificuldades para escoar os produtos cultivados naquela região. A operação, que teve início logo após a matéria, teve um momento de paralisação por falta de barro, mas logo que se conseguiu o material, a operação teve continuidade e agora já com o início do recapeamento asfáltico, explicou o responsável pelos serviços. E por falar em estrada, Paulo Guerra, os moradores da rodovia AM-031, conhecida como Estrada do Membeca, continuam esperando pela continuidade das obras de recuperação da estrada, que há mais de 5 anos paralisou e ninguém mais deu uma explicação do porquê da paralisação. A estrada está em péssimas condições de trafegabilidade, dificultando também o escoamento da produção dos agricultores. Os moradores pedem aos responsáveis que aproveitem o verão para dar uma olhada com carinho na estrada, onde hoje residem mais de 100 famílias que trabalham com agricultura. Um dos moradores, o agricultor senhor André Barriga, pede diretamente à CEINFRA que venha verificar de perto as condições em que se encontra a estrada, onde já foram liberados mais de 60 milhões de reais e somente parte da obra foi concluída. Segundo os moradores, desde então ninguém mais colocou os pés lá. Com a palavra, a Secretaria de Infraestrutura do Estado. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6:09. Marcado por uma gestão considerada modelo para outros tribunais no país, o Tribunal de Contas do Amazonas completa no próximo dia 14 de outubro 70 anos de trajetória. Como comemoração, será realizada uma programação híbrida de atividade nos dias 14, 15 e 16, com lançamento de livro e vídeo institucional, que retratarão a história do TCE-AM, bem como a inauguração do primeiro módulo do Museu da Corte de Contas e o lançamento do hino oficial do Tribunal. No ano em que completa seu 70º aniversário, o TCE Amazonas fez história ao virtualizar em tempo recorde todos os trabalhos da Corte de Contas, sem que houvesse prejuízo no atendimento à sociedade e ao julgamento das contas de gestores públicos. No ano passado, a mandioca gerou o maior valor de renda já registrado no Amazonas, 949,2 milhões de reais.
Mas, na contramão do bom resultado, a produção agrícola de produtos importantes para o Amazonas, como a banana, a melancia, a laranja e vários outros produtos apresentaram queda. Os dados são da Pesquisa Agrícola Municipal 2019, divulgada ontem pelo IBGE. A Justiça determinou que a Amazonas Energia S.A. não corte o fornecimento de energia elétrica por inadimplência das unidades consumidoras de fornecimento residencial e de serviços essenciais enquanto durar o estado de emergência na saúde no estado do Amazonas. A Amazonas Energia informou por meio de nota que não foi oficialmente notificada em relação à impossibilidade de corte e que não conhece os fundamentos da decisão judicial, mas assim que for citada, adotará as medidas judiciais cabíveis. A Justiça Federal determinou a aplicação de multa à Caixa Econômica Federal, ao governo do Amazonas e à Prefeitura de Manaus por não cumprirem uma série de medidas estabelecidas em decisão liminar para a prevenção do novo coronavírus. As medidas, segundo o Ministério Público Federal, visavam a proteção de beneficiários em fila de agências bancárias da Caixa para o recebimento do auxílio emergencial durante o período de pandemia da Covid-19 no estado. Após o ajuizamento da ação original contra a Caixa Econômica Federal, ela tendo aglomerações nas agências durante a pandemia de Covid-19, o Ministério Público Federal pediu uma manifestação, a inclusão do estado do Amazonas e do município como partes processadas e do próprio órgão como parte autora do processo, além de requerer outras medidas para garantir a proteção e o devido atendimento dos beneficiários que vão até as agências para recebimento do auxílio. Wilson Lima reforça apoio ao setor social com investimento de mais de 7 bilhões de reais na capital e no interior. O governador Wilson Lima entregou ontem veículos de pequeno e médio portes para apoiar o trabalho social desenvolvido por 9 instituições e associações de Manaus, totalizando um investimento de mais de R$1 milhão por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS. Durante o evento realizado na Arena da Amazônia, Wilson Lima também assinou os termos de fomento referentes às propostas aprovadas no edital número 01/2019 do FPS, que beneficiará entidades sociais da capital e de outros 12 municípios do interior, com recursos da ordem de R$6,1 milhões. As duas ações vão alcançar cerca de 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo o governador, o Amazonas foi muito afetado pela Covid-19, mas o governo do estado se mobilizou desde o início para reduzir os impactos sociais da pandemia, especialmente entre a população mais necessitada. Nós tivemos uma preocupação muito grande de encontrar caminhos para que a gente pudesse diminuir esse impacto, diminuir esse sofrimento. Nesse momento, não foi só uma política da área social do governo do estado, mas uma política de estado, que nós reunimos Casa Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de Produção Rural, enfim, todos estiveram envolvidos nesse processo para que a gente pudesse dar esse suporte, dar essa assistência. A primeira-dama Tayana Lima também participou da solenidade e reforçou a mensagem de apoio do governo do estado às instituições que trabalham para diminuir a vulnerabilidade social. Quero parabenizar cada um de vocês que lideram essas instituições e que movem céus e terras para ajudar as pessoas, as nossas crianças, nossos idosos, deficientes. Quero dizer para vocês que podem contar conosco sempre, que o que estiver ao nosso alcance sempre estaremos fazendo por vocês e por essas pessoas que tanto precisam do nosso apoio. De acordo com a secretária executiva do FPS, Kathleen Braz, as instituições também foram fundamentais no acolhimento às pessoas em situação de rua durante a pandemia. Vocês foram para a linha de frente para nos ajudar a cuidar dessas pessoas que naquele momento estavam em uma situação de extrema vulnerabilidade. Todos os nossos esforços têm sido com o objetivo de buscar o desenvolvimento social, a busca da equidade social, a busca de uma assistência social mais justa para todo o nosso estado. 6 horas 14 minutos.
O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, estendeu o prazo de vigência de 4 decretos em prevenção à pandemia da Covid-19 causada pelo novo coronavírus até 31 de outubro. A edição do Diário Oficial do município traz a proibição de corte de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, suspensão temporária de licenças e autorizações para eventos, prorrogação da suspensão de cobrança do serviço do sistema de estacionamento rotativo pago Zona Azul, assim como a continuação do regime de teletrabalho para os servidores municipais. Continua suspensa a cobrança do sistema de estacionamento rotativo pago Zona Azul, tanto no centro da cidade quanto no bairro Vieira Alves, onde o sistema estava em funcionamento. A prorrogação prevista até o dia 30 do mês passado foi estendida até o dia 31 deste mês. O índice de enterros em cemitérios públicos de Manaus voltou a apresentar aumento no mês de setembro, após 4 meses de queda, segundo dados divulgados pela Prefeitura de Manaus ontem. Em um único mês, durante o pico da pandemia, a cidade chegou a registrar 349 enterros de vítima do novo coronavírus e o número de mortos ficou 108% acima da média histórica. O total de 345 mortes ocorridas nos meses de abril e maio em Manaus tiveram a causa reclassificada para a Covid-19. A Prefeitura informou nesta quinta-feira que concluiu a investigação de 654 óbitos baseada em novos critérios epidemiológicos. Essas mortes que ocorreram na primeira onda da doença no estado haviam sido classificadas por síndrome respiratória aguda grave não especificada. O número de mortes causadas pela Covid-19 no Amazonas subiu para 4.159 nesta quinta-feira, conforme o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVSM. 3 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas e mais 143 mortes ocorridas entre abril e maio foram reclassificadas, como já dissemos, para a doença. Foram registrados ainda 914 novos casos de Covid-19, levando o total para 140.240. O número de recuperação da doença no estado chegou a 119.190. Mas o Ministério da Saúde descartou segunda onda de Covid-19 em Manaus. Polícia. O venezuelano Luiz Domingos Ciso, de 59 anos, foi preso ontem à tarde por volta das 15h40 após tentar incendiar uma lotérica no centro de Manaus em uma rede de lojas. Ele foi ao local com um galão de gasolina e jogou combustível nos guichês, alegando que seria ganhador de uma fortuna e não havia recebido o suposto prêmio. Luiz Ciso chegou a travar luta corporal com funcionários da loja e clientes que tentaram conter a ação criminosa. Os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com os policiais militares, Luiz Ciso foi flagrado com o galão de gasolina e detido pela ação. Ele apresentava escoriações e foi levado ao serviço de pronto atendimento do bairro de São Raimundo, na zona oeste de Manaus, onde recebeu atendimento médico. Funcionários informaram que essa é a segunda vez que o venezuelano ataca a lotérica na mesma rede fortuna, mas nunca apresentou o bilhete premiado. Ele insiste em dizer que teria direito a uma fortuna, mas nunca apresentou o bilhete. Da última vez, ele jogou garrafas nos vidros. Após ser liberado do SPA, Luiz foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia. E recolhido aos costumes. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu? Muito bem, me lembrou o Pereirão da novela, né? Que queria receber sim o bilhete, até que o Pereirão achou. Esse venezuelano, esse doido que tá quebrando tudo, ainda bem que ele pegou o dedo lá pelo centro. Esse aí disse que ganhou, mas não tem bilhete. É o novo Pereirão, é a Griselda do centro da cidade. Mas vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Pronto Socorro 28 de agosto, plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, o outro homem deu entrada vítima também, Paulo Guerra, de agressão. As informações dão conta de que no segundo caso, o homem que apanhou, ele estava envolvido em uma briga de trânsito e acabou aí apanhando do outro que estava no carro, que estava um trancando o outro, Paulo. Daí os dois desceram, um deu-lhe uma mãozada no outro, que bateu a cabeça e foi levado ao pronto-socorro. Pronto-socorro, João Lúcio! O gigante
Ponte da Zona Leste da cidade recebeu um homem vítima de uma paulada na cabeça. As informações dão conta de que ele acabou apanhando o Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã após se envolver em uma confusão com um outro rapaz lá da área do bairro do Zumbi dos Palmares. Os dois já tinham uma rixa e ontem à noite acabaram se encontrando e um deu-lhe uma paulada na cabeça do outro. O que levou a paulada é conhecido como Johnny, o outro é o Riscado. O Riscado foi quem deu-lhe a paulada na cabeça do Johnny. Ele, após levar essa paulada, ele foi levado ao João Lúcio, foi muito bem atendido pelos anjos da vida, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que salvaram a vida do Johnny. Ele já estava mais pra lá do que pra cá. Já estava no bico do urubu. Mas graças às ações dos anjos da vida, ele está fora de perigo. Ainda do pronto socorro João Lúcio, um homem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, deu entrada também com a cabeça quebrada. Era por volta de 22h32. Ele acabou sendo agredido pela própria esposa. A mulher esperou o homem dormir e foi mexer no celular dele. Estava passando a novela, o homem vinha cansado do trabalho e ela ainda assim foi mexer no celular do próprio esposo. Ela foi logo direto no aplicativo do capeta, no Zap Zap. Lá ela viu, lá ela leu algumas mensagens de uma mulher mais nova. E o homem que estava envolvido com uma piriguete. Ela não esperou, Paulo Guerra, nem mesmo ele acordar. Agrediu com um pedaço de pau. A paulada pegou na cabeça e ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. É muito triste uma mulher agredir o seu amado. Oh, meu Deus, que coisa mais triste. O homem não tem culpa, gente. Isso aí é coisa de Satanás, que acaba dominando o homem e ele se envolve com outra mulher. A esposa tem que ter pena. O preso não precisa bater nem separar, minha senhora. Um homem desses, um homem que se mete com outra mulher, com uma mulher mais nova, ele precisa apenas de oração. Pronto socorro Platão Araújo! No pronto socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! A festa estava boa. Ontem à noite, Paulo Guerra, numa invasão localizada próxima à pista da raquete. Um bar funciona no meio da invasão. Tudo estava tranquilo, todo mundo bebendo a cerveja de pobre, aquele litrão, todo mundo se enchendo, se empurrando na cachaça, até que Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, dois homens, um dos que estavam mais animados, estavam bebendo juntos, um achava graça pro outro, até que houve um desentendimento e um deu-lhe uma violenta facada na barriga de seu colega de copo, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, entre a vida e a morte. E se não é a ação dos anjos da vida do Platão Araújo, ele teria partido dessa para pior. Ele chegou no bico do urubu, mas agora está fora de perigo. Está todo entaniçado, passou por cirurgia, está com soro, está por lá, com cara de morto lá, mas não é dessa vez que ele vai partir desta para pior, segundo me contaram os profissionais de saúde, os anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 15 dias atrás nós noticiávamos a morte da Márcia Maiane Marques, que estava grávida de 6 meses e foi executada com mais de 10 tiros no último dia 16 de setembro, lá no centro da cidade. Pois é, Paulo Guerra, o marido dela ontem estava usando uma camisa com a foto da vítima, dizendo lá, saudade da Maiane e tal, e ele foi passando lá pela Lobo da Almada. Quando passou, um flanelinha gaiato olhou para ele, olhou para a foto da camisa e disse, essa daí já foi tarde, essa daí já foi, essa não sei o quê, e começou a ofender a mulher que havia morrido. Rapaz, o marido dela deu-lhe uma pisa no flanelinha. Toma, desgraçado!
deu-lhe, mas foi uma pisa. Não satisfeito, ele deu-lhe uma paulada na cabeça do Flanelinha Gaiato. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o Flanelinha está internado e o estado dele é grave. Ele foi levado ensanguentado para o pronto-socorro. Pega desgraçado, foi levado para o pronto-socorro e eu calculo, rapaz, não sou de errar não, mas eu acho que até às 15 horas e 46 minutos de hoje ele deve partir dessa para pior. Eu tive uma visão, e quando eu tenho uma visão não erro, que esse que levou a paulada morre ainda hoje. Pega, vai mexer, como o cara tá lá, viúvo, com a dor da perda da mulher, o outro vai fazer graça. Mereceu a paulada. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Morte no bairro Cidade de Deus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, André Freitas dos Santos, detento do semiaberto, usuário de tornozeleira eletrônica. Ele tinha no mocotó o Wi-Fi do capeta, piscando ainda. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o corpo desse homem foi encontrado na mala de um carro lá no bairro Cidade de Deus. A mala estava pingando sangue. Populares acionaram a polícia, que abriram a mala do carro e encontraram o corpo. Ao lado do corpo, a faca usada no crime. A vítima usava tornozeleira eletrônica, repito, e também estava com mãos e pés amarrados. O programa do garotinho Valdir Correia trouxe essa informação na manhã de ontem em absoluta primeira mão. Mais uma vez o programa do Valdir trazia a informação em tempo real. Morte no bairro Jorge Teixeira. E tudo aconteceu assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tudo parecia tranquilo na área do bairro Jorge Teixeira, na rua que tem cheiro de morte, lá na rua Alfazema. Lá tem cheiro de morte, é alfazema, mas a alfazema lá não tem de nada, o que cheira mesmo é a morte. Ontem não foi diferente. Alguns populares passaram um zap para a Rocan. Daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a viatura da Rocan foi até o local. A denúncia dizia que havia venda de droga, havia comercialização, o tráfico estava comendo, era solto lá na área do bairro Jorge Teixeira. A Rocan chegou com sua viatura e foi recebida bala. Daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a Rocan revidou. Os policiais tiveram que revidar, senão morreriam na mão dos bandidos. A polícia prendeu, os outros que se entregaram rapidamente, a polícia prendeu 3, o que atirou na polícia, a polícia revidou. E o bandidão, não resistiu aos ferimentos e morreu. O bandido, sabe o bandido, o traficante, o bandido que estava vendendo droga, aquele que atirou na polícia, já partiu desta para pior. O passarinho da morte cantou e cantou bonito para o bandido. O passarinho gosta, ele canta alegre, ele canta solto quando morre bandido. O Instituto... Foi legal, né? O bandido partiu dessa, rapaz, perigoso, daquele que atira até na polícia, partiu dessa para pior. Ainda tem aquele que diz, ai, Peregrino, não fala assim, ele tem família. Pois é, o pessoal que ele atirou também tem família. O pessoal que ele já matou também tem família. Tá com pena, né? Como eu dizia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43
43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a rua Alfazema do bairro Jorge Teixeira, registrando a morte de um bandido. Paulo Guerra e ouvintes, repito, um dos registros de exame de corpo de delito do Instituto Médico Legal foi daquele homem que apanhou da própria esposa, após ela descobrir, mexendo no zap dele, que ele tem uma amante. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco para quem tem uma incauta fora do casamento. É muito triste o homem que se entrega ao amor de uma outra mulher da rua. É contigo, Paulo Guerra. 6h39 em Manaus. Últimas notícias. A Caixa abrirá 770 agências nesse sábado de 8 às 12 horas para atendimento a 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Os beneficiários nascidos em maio, 4 milhões de pessoas poderão sacar o auxílio emergencial em dinheiro e os trabalhadores nascidos em junho, 5 milhões de pessoas poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do FGTS. Ao todo foram creditados 5,8 bilhões de reais para estes públicos. O real é a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar em 2020. A moeda americana acumula uma alta de 40% comparada à brasileira no ano, maior queda em uma lista de 30 países segundo dados da Reuters. Quando o ano começou, cada dólar valia 4,0232. Nesta quinta-feira, dia 1º, chegou o seu maior valor desde maio, cotado a R$5,6546. Naquele mês, o dólar teve seu recorde nominal sem considerar a inflação frente ao real. Dados divulgados nesta quinta-feira pela Receita Federal mostram que a arrecadação total das receitas federais atingiu, em agosto deste ano, o valor de 124,505 bilhões de reais, com crescimento real, ou seja, descontada a inflação, de 1,33% em relação ao mesmo mês de 2019. Este foi o primeiro crescimento real depois de 6 meses seguidos de retração. O governo propõe retirar 1,4 bilhão da educação e liberar recursos para obras de infraestrutura. A educação terá a maior perda entre os ministérios se proposta for aprovada. O texto libera cerca de 3,2 bilhões para obras federais em estados e municípios. Notícias do esporte. Paulo Autuori não é mais técnico do Botafogo, que anuncia Bruno Lazzaroni como substituto. O treinador comandou o clube em 23 partidas nesta passagem 2020. Auxiliar técnico é efetivado como novo comandante do Botafogo e Túlio Lustosa será o gerente de futebol. E o Santos levou a melhor no jogo das viradas contra o Olímpia, venceu por 3-2 ontem à noite em Assunção e se classificou às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Carlos Sanches, Marinho e Caio Jorge marcaram para o Peixe. Jorge Ricaldi fez os 2 do Olímpia. Anvisa começa a primeira análise de dados de vacina contra a Covid-19 no Brasil, em processo que pode acelerar registro. A AstraZeneca, que tem parceria com a Universidade de Oxford, submeteu seus primeiros dados para a agência. A Anvisa passou a adotar processo que permite envio parcial e contínuo de informações pelas farmacêuticas. O Brasil tem média móvel de 698 mortes por coronavírus, com curvas de casos e óbitos em estabilidade. O país tem 144.767 óbitos registrados e 4.849.229 diagnosticados de Covid-19, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. O assessor especial do ministro Paulo Guedes, Guilherme Afife Domingos, afirmou nesta quinta-feira que a ideia de adiar o pagamento de precatórios e remanejar o orçamento para um novo programa social é uma proposta esdrúxula que não tem cabimento. Segundo a Afife, a ideia anunciada pelo governo no início da semana, criticada pelo mercado e por parlamentares, não saiu do Ministério da Economia. O assessor declarou que a posição do ministro da Economia, Paulo Guedes, também é de rejeitar essa proposta. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem à noite, durante sua live semanal nas redes sociais, que o desembargador Cássio Nunes Marques será indicado para uma vaga ao Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância do Poder Judiciário do país.
A indicação foi publicada no Diário Oficial de hoje. Esta sexta-feira, 2 de outubro, é o Dia Internacional da Não Violência, o aniversário de nascimento do líder indiano Mahatma Gandhi. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral Antônio Guterres destacou o notável poder da não violência e do protesto pacífico. Para ele, a data é também um lembrete oportuno de viver para defender os valores pelos quais Gandhi viveu. Segundo Guterres, eles são a promoção da dignidade e proteção igual para todos e comunidades vivendo juntas em paz. Na comemoração deste ano, o chefe da ONU diz que o mundo tem um dever especial: parar a luta e se concentrar no inimigo comum, a Covid-19. Segundo o secretário-geral, existe apenas um vencedor do conflito durante uma pandemia, que é o próprio vírus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na madrugada desta sexta-feira que ele e a primeira-dama Melania testaram positivo para o novo coronavírus e entraram em período de isolamento. Trump e Melania foram submetidos aos testes nesta quinta-feira após uma assessora do presidente norte-americano ter contraído o vírus. A assessora Rob Hicks, de 31 anos, estava a bordo do Air Force One com Trump na última terça-feira, quando ele se dirigia a Cleveland para participar do primeiro debate eleitoral com o candidato do Partido Democrata, Joe Biden. Hoje também viajou com o presidente na quarta, ou Hope, viajou também com o presidente na quarta para um comício em Minnesota. O médico da Casa Branca, Sean Conley, informou que Trump está bem e cumprirá suas funções sem interrupções. Ele não informou quantos dias o casal ficará em quarentena. Médicos e especialistas indicam ao menos 14 dias de isolamento. Uma viagem à Flórida marcada para esta sexta como parte da campanha de Trump à reeleição foi cancelada. O primeiro-ministro Boris Johnson, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, entre outros líderes mundiais, desejaram rápida recuperação ao casal Trump. 6h52, os principais jornais do país estampam hoje, e é o Globo do Rio de Janeiro. Após crítica de Biden, Bolsonaro diz que o Brasil precisa de forças armadas preparadas para defender a Amazônia. Folha de São Paulo. STF libera Petrobras a vender refinaria sem autorização do Congresso. O Estado de São Paulo. STF forma maioria para antecipar garantias a candidatos negros para a eleição de 2020. Jornal Central, Correio Brasiliense. Bolsonaro confirma a indicação de Cássio Nunes para o Supremo no lugar de Celso de Mello. Valor Econômico. O Sobane e Cobas lideram disputa pela Prefeitura de São Paulo. Estado de Minas. Impedido de assistir a filmes pornôs, filho enforca a mãe em Governador Valadares. Jornal do Comércio no Recife. Temperatura chega a 40,2 graus centígrados em Bauru. Centro-Oeste do Brasil já registra 44,1 graus Celsius. Diário do Nordeste em Fortaleza. A embaixada chinesa aponta indício de fraude em etiqueta de sementes recebidas por brasileiros. Porto Alegre, 0h. STF acata a absolvição de homem que tentou matar ex-mulher por defesa da honra. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. A indústria rejeita taxação verde. Em Tempo. Teatro Amazonas é iluminado para alerta sobre Outubro Rosa. A crítica. Supremo autoriza a venda da REMAN. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusão.